Olá, meu nome é Gabriel Ligieri, eu tenho 25 anos e eu sou um ENTP. A primeira pergunta é qual o seu tipo de personalidade e o que isso significa? Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Ligieri, que é meu último nome, sobre as funções cognitivas, que são as preferências do tipo de personalidade. Então o tipo ENTP, as letrinhas, né, significam que esse é um tipo E de extrovertido, N de intuitivo, T de thinking, que é pensamento, e P de perceiving, que é ser observador. Como esse tipo é um tipo E extrovertido, a função dominante, então a função com a maior preferência nesse tipo, vai ser extrovertida, direcionado para o exterior. E o P, se o tipo for P, significa que a segunda letrinha, o N nesse caso, vai ser extrovertido. E como esse tipo é um tipo extrovertido, essa vai ser a função de maior preferência desse tipo, vai ser a intuição extrovertida. Então, no caso do ENTP, a primeira função vai ser de intuição extrovertida e a segunda vai ser de pensamento introvertido. Então tá bom, eu acho que eu já perdi muita gente nesse começo aí, porque realmente é complicado de entender e eu vou confessar que eu não sou o melhor de explicar nos termos mais simples assim, né? Mas os tipos de personalidade são as preferências que as pessoas têm. E as letrinhas são um código para decodificar essas funções que são realmente o que fazem a personalidade da pessoa. A segunda pergunta é, como é ser o seu tipo e quais são os meus hobbies? Então, eu sou um cara que realmente pesquisa e tá sempre procurando mais conteúdo de personalidade, querendo saber e aprender mais sobre isso. Então, eu tô o tempo todo, dá até pra ver aqui, eu tenho vários livros sobre isso. Então, eu tô sempre buscando e aprendendo mais sobre isso. Acho que dá pra considerar meu hobby, meu ponto central, assim, de atividade, são os tipos de personalidade mesmo. Além disso, eu gosto bastante de jogar videogame, eu sou um cara bem explorador, assim. Então não é que eu tenho um ponto específico de que eu quero aprender, eu gosto de buscar as coisas e entender elas. Eu acho que, em geral, essa é a coisa que eu faço mais. Acho uma coisa que eu tenho interesse e vou a fundo nela pra tentar entender o máximo que eu puder sobre esse assunto. Mas de hobbies em si, eu gosto bastante de jogar videogame, como eu mencionei, né? Eu gosto de assistir filmes, eu gosto de assistir séries. A terceira pergunta é como eu conheci o MBTI e o que eu acho da teoria. O que eu acho primeiro da teoria, eu acho que é muito válida. Em alguns pontos específicos com o Instituto MBTI, eu tenho várias críticas, assim, né? Eu acho que eles usam isso nas empresas de uma maneira que não é beneficial ou correta. Porque os tipos de personalidade, eles dizem a preferência da pessoa, mas eles não dizem necessariamente o que a pessoa é boa ou não. Uma pessoa que não é do tipo organizado pode ser super organizada e vice-versa, sabe? Então, eu acho muito problemático selecionar candidatos baseado no tipo de personalidade deles. Eu acho que isso devia ser usado, eu acho que tem um espaço para ser usado nas empresas que é numa coisa de formação de equipes. Então, como é que a gente tem uma diversidade cognitiva para poder avaliar esse ponto, esse problema, esse evento com várias perspectivas diferentes? Porque se a gente tiver várias pessoas com o mesmo tipo de personalidade, eles vão normalmente ter a mesma visão sobre aquilo. Então vai ser só um ponto de vista, em vez de ter vários pontos de vista, que eu acho que é onde pode ter o melhor resultado. E como eu conheci o MBTI, eu acho que faz alguns anos atrás, a minha namorada me mostrou o teste, eu fiz o teste e fiquei muito interessado, porque aquilo dizia várias coisas que eu me identificava bastante e eu queria descobrir por quê, né? Por quê? E aí, como a maioria das pessoas, eu fiz o teste no 16 personalidades, eu recebi o tipozinho lá, então eu fiz esse teste de personalidade, mas aí, como eu disse, né, na pergunta dos hobbies, eu gosto de realmente explorar aquilo que eu tô interessado. Então eu fui vendo mais coisas, foi assim que eu descobri os tipos de personalidade, eu fiz o teste, achei interessante, eu fiquei totalmente cético, né, não acreditei que isso era verdade, do mesmo jeito que eu acho que eu penso sobre astrologia, né, não tem sentido, qual que é a lógica disso, como que isso realmente funciona. Aí eu comecei a descobrir como que isso realmente, né, da onde vem a base disso, e fui descobrindo cada vez mais, e cada vez que eu fui descobrindo mais, fui me interessando mais por isso. Até uma hora que chegou que, tipo assim, tá, eu tenho tanto conteúdo na minha cabeça que eu preciso compartilhar com alguém. E foi aí que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube. Quarta pergunta. Se você tivesse um superpoder baseado no seu tipo,
como ele seria. É interessante, né? Porque eu tenho uma série no meu canal que é sobre os superpoderes dos tipos de personalidade. Eu ainda não fiz do ENTP, que é o meu tipo, mas eu acho que o superpoder, assim, que mais chama atenção nesse tipo de personalidade é ser realmente inovador. Quando tem um problema, esse tipo de personalidade, ele consegue pensar em várias maneiras de solucionar isso. Então, ele consegue, meio que imediatamente, surge respostas que são possíveis soluções para esse problema. E a gente pode tentar uma coisa, tentar outra coisa, até que essa coisa funcione. Então esse tipo de personalidade é super inovador, eu acho, que na hora de responder problemas. Quando surgem problemas, esse tipo, que ele tá sempre ali buscando uma ideia nova. Ele tá sempre procurando criar uma ideia nova, procurando buscar uma informação nova. Então esse tipo é muito explorador e eu acho que isso faz ele um tipo extremamente inovador. Então ele não tem tanto medo, falo de mim e dos outros ENTPs, a gente não tem tanto medo de jogar uma ideia lá, né? Alguém fez uma pergunta, a gente joga uma ideia, ela pode estar certa, pode estar errada, mas a gente quer tentar isso, né? Uma mente muito fértil, assim, para respostas, para trazer uma ideia diferente, né? Um jeito diferente de resolver esse problema, não o clássico, o mais tradicional. A gente quer pensar de um jeito que seja mais inovador. A quinta pergunta é: tem algum filme, livro ou série ou obra para recomendar? Bem, eu não queria fazer isso, eu queria recomendar uma ficção, uma coisa mais, uma história realmente. Mas se você é interessado nos tipos de personalidade, eu recomendo ler esse livro aqui, que é uma introdução muito boa, bem curto esse livro, que se você realmente tem interesse pelos tipos de personalidade, é uma introdução às ideias de Jung, como que ele definiu, né, os tipos de personalidade. Então eu recomendo esse livro, Modelo Psicológico de Carl Jung, Tipos de Personalidade de Darrell Sharp. Então esse é o livro que eu recomendo, se você tem interesse nisso. Sexta pergunta: qual é a vantagem de ser o seu tipo, de ser ENTP? Eu acho que é uma vantagem de ser ENTP, como eu disse, né, a gente tem uma mente muito fértil, então sempre que tiver um problema, tiver alguma coisa acontecendo, a gente vai ter uma ideia sobre isso. Então eu acho que essa é uma grande vantagem de ser esse tipo, é que a gente nunca vai ter uma falta de ideias, a gente vai estar sempre pensando, querendo criar alguma coisa nova, querer explorar alguma coisa nova. E a sétima pergunta é: qual uma desvantagem desse tipo? A gente não falou, né? Mas todos os tipos de personalidade, eles têm uma função dominante, que é a mais característica desse tipo, e conectado com essa função dominante vai ter uma função inferior, que vai ser a parte mais fraca desse tipo. E no caso do ENTP, é a sensação introvertida. O que isso significa, né? É a organização física desse tipo, é o lado mais fraco dele. Então esse tipo vai estar sempre buscando por ideias novas, mas ele não vai lembrar de organizar essas ideias. Porque, na verdade, né, a intuição e a sensação, a organização e a exploração são dois lados da mesma moeda, né? A gente precisa ter os dois e que eles se comuniquem para a gente conseguir fazer isso da maneira adequada. Então esse tipo de personalidade é um tipo mais caótico. Então ele gosta de acumular as informações, mas ele não gosta de organizar realmente as coisas. Uma desvantagem desse tipo é não ser tão bom na organização. A oitava pergunta é: você tem algum conselho para pessoas do seu tipo ou gostaria que eles te dessem algumas dicas? Por favor, me deem dicas, deixa aí no comentário se você é ENTP ou se você conhece algum ENTP e quer dar uma dica para eles. Mas como a gente disse, né, nas desvantagens, esse tipo de personalidade tem uma dificuldade em realmente organizar. Então se eu tivesse que dar uma dica seria: lembre-se que a organização faz parte da exploração. A gente precisa organizar as coisas, então lembre-se de se organizar, de se preparar para as coisas antes de pular e começar a fazer, porque é isso que a gente quer fazer, né? Eu, principalmente, como experiência própria, eu quero muito começar as coisas, mas eu não lembro de, peraí, eu organizei, eu fiz tudo que eu deveria fazer antes de começar, para daí começar, ou eu só tô pulando e fazendo, né? Então, a minha dica para esse tipo é: lembre-se de se organizar antes de começar as coisas. Pergunta número 9. Você se identifica com algum famoso ou algum tipo de personagem? Quem? Se eu me identifico com algum famoso ou personagem? Cara, assim, de cabeça não me vem ninguém. Então eu vou dizer que não. Pergunta número 10. Quais tipos você mais admira e quais você não se dá bem?
Interessante, eu acho que de alguma maneira é o mesmo tipo, assim. Eu acho que o ISFJ é um tipo de personalidade, ele é super detalhado, então ele presta atenção realmente no momento e em cada detalhe no momento. Ele é um tipo super organizado e é um tipo também super carismático e que quer saber das outras pessoas. Ele é um tipo introvertido, mas ele parece também ser bem extrovertido. Com uma coisa de, por exemplo, conseguir ter uma consistência muito grande. Esses tipos são muito consistentes. Mas realmente, como a gente tem preferências diferentes, os tipos que são sensação introvertida dominante, né? O SI dominante, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de conflito para conviver. Então eu acho que esses tipos, o ISTJ e o ISFJ. Pergunta número 11. O que as pessoas precisam saber para começar uma amizade com alguém do seu tipo? Então, para começar uma amizade com o ENTP, eu acho que você precisa ter algumas coisas em mente. Eles são um tipo que ele quer explorar bastante. No arquétipo do NTP, né, em geral, o que as pessoas veem do NTP é aquele cara que tá sempre querendo debater, né, até o nome dele, o debatedor. Ele tá sempre querendo debater, mas a razão por trás de estar debatendo é mais porque ele tá curioso e quer saber sobre aquilo. Então o NTP tá sempre querendo buscar uma resposta, ele sempre querendo explorar alguma coisa. Então não leve pro lado pessoal se ele começar a fazer muitas perguntas, porque o NTP realmente é uma pessoa muito curiosa. Então ele não vai estar muito ligando se ele tá sendo disruptivo ou se ele tá afetando as emoções das pessoas, porque o foco dele realmente é na exploração. Então esse tipo de personalidade, não leve ele muito a sério. E aí realmente vai depender da maturidade dessa pessoa, né? O que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo isso. Pergunta número 12, quais comportamentos te atraem nas pessoas? Eu acho que eu gosto também de pessoas que são como eu, né? São mais exploradoras, que gostam de falar de ideias. Eu acho que a gente pode se dar muito bem. Mas em geral o que me atrai mais para as pessoas, eu acho que é um complemento, né? Se a pessoa conseguir fazer o lado que eu não tenho tão forte, eu acho que isso vai me atrair um pouco mais. Então uma pessoa que realmente sabe fazer organização, né? Trazer do mundo das ideias para uma coisa mais concreta, me ajudar a organizar as coisas, eu acho que isso vai me atrair bastante para a pessoa. Pergunta número 13. Do que você sente nojo? Eu acho que eu sinto nojo, assim, das pessoas que são realmente mentirosas, assim, que elas são mentirosas por malícia, né? Não é aquela mentirinha que não faz diferença. Aquelas pessoas que mentem por malícia, porque tem alguma coisa que tá escondendo, alguma coisa que eles estão fazendo por trás das cenas, eu acho isso uma coisa que realmente não dá pra se relacionar com uma pessoa assim, porque ela tem outra realidade dentro dela e não tá compartilhando ela contigo, né? Então uma pessoa mentirosa, realmente eu não quero me relacionar, eu tenho nojo mesmo. Pergunta 14. Se você pudesse trocar de tipo por um dia, qual tipo você escolheria? Eu acho que eu escolheria ser ISTJ, e aí eu ia passar o dia inteiro organizando e deixar tudo que eu preciso fazer na minha vida organizado, e aí eu ia voltar a ser NTP e nunca mais ia precisar organizar nada. Pergunta número 15. Quais são as 4 palavras que te definem? Eu escrevi aqui analista, porque eu realmente gosto de analisar as coisas, eu gosto de pensar profundamente sobre isso e explorar todas as possibilidades que podem acontecer. Então eu sou um cara bem realmente analista, é uma palavra boa para definir. Eu sou um cara criativo também, né? Como a gente disse, quando vem um problema, várias ideias já aparecem na minha cabeça, não é nem que eu penso elas são realmente, elas aparecem ali. Então eu acho que eu sou uma pessoa realmente criativa. Tem vários tipos de criatividade, né? Mas eu acho que uma criatividade mais para um lado mais lógico, assim, né? Não necessariamente uma criatividade artística, que também é possível, né? Eu acho que eu também tenho esse lado, mas não é o lado mais forte. Eu acho que realmente é o lado analítico. Caótico, porque realmente, né, esse tipo de personalidade, todos os EPs vão ter um traço de caos, porque eles vão querer acumular as informações mais do que eles organizam. Então, realmente, caótico é uma definição, é uma das palavras que me definem. E crítico. Crítica construtiva nos meus melhores dias. E a última pergunta, pergunta número 16, conte 2 verdades e uma mentira sobre você, e aí o público vai votar nos comentários qual delas não é verdade. Eu sei tocar guitarra, eu já joguei no Sub-18 do Orlando City, o time da Flórida, e eu tenho um gato chamado Fubá e uma gata chamada Paçoca.
Eu sou o Gabriel Ligeri e esse foi o vídeo do NTP. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Ligeri, que é meu último nome. Não se esquece de dar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal dos 16 tipos. Eu sei que a gente tá devendo trazer mais vídeos, mas se eu vir que tem muita gente se inscrevendo, eu prometo fazer mais. Já se inscreveu? Não se esqueça de ativar o sininho. E deixa um like aí pra gente saber que você gostou e não esquece de compartilhar com seus amigos também. Boas tipagens por aí e até mais!